Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Lourenço, eu sou médica, especialista em comportamento alimentar e emagrecimento através da reprogramação mental. Eu ajudo mulheres a terem uma mente mais magra e uma vida mais saudável. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as razões que te levam a desistir de emagrecer. Será que você realmente desiste de emagrecer? Será? Então, se você não me segue ainda, se inscreva aqui embaixo no canal para mais conteúdos como esse, sobre emagrecimento, medicina do estilo de vida, hábitos saudáveis, enfim, esse conteúdo maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as razões que te levam a desanimar e até a desistir no meio do seu processo de emagrecimento. Vai me dizer que você já não começou ali na segunda-feira super animada com a dieta, não vou fazer isso, eu vou fazer tudo o que a nutricionista me propõe, e aí quando chegou na quarta-feira você já estava ali, a motivação já caindo e começando a desistir. Então você começa bem o dia escolhendo coisas saudáveis, comendo coisas saudáveis, praticando atividade física, mas quando vai chegando ali o final da tarde, início da noite, já vai dando aquela vontade de comer besteira, você vai lutando contra isso até que você não resiste e come. Uma terceira opção, você leva a dieta, a vida saudável super bem durante a semana e quando chega ali no final de semana você fala, não, agora eu mereço, eu me comportei muito bem durante a semana. Quem nunca? Diz aí. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que pode prejudicar esse seu processo de emagrecimento, te levando a desanimar e algumas vezes até desistir. Primeiro motivo é não ter um foco claro, não saber por que você realmente quer emagrecer. Então você pensa, eu quero emagrecer, mas emagrecer é uma coisa muito vaga. Emagrecer 5 gramas é emagrecer 1 quilo é emagrecer 10 quilos é emagrecer. Então, na verdade, tem que descobrir o porquê que você quer emagrecer, o que está por trás desse seu propósito de emagrecer. Então, você quer emagrecer para ter uma vida mais saudável, para caber nas roupas que você cabia e não cabe mais, poder escolher as roupas e não ser escolhido, para se sentir mais gostosona, mais bonitona, poder agachar e brincar com seus filhos e netos, uma coisa que você não está conseguindo hoje, para poder andar de salto alto sem doer a perna. Então você tem que pensar no propósito por trás do seu emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência, né? É uma métrica, uma coisa que você vai vendo o seu peso caindo ali enquanto você vai emagrecendo, mas sempre tem um propósito maior, mas que até então você nunca tinha pensado nisso. Então esse é o primeiro fator que pode te levar a desanimar e emagrecer e parar, né, com o seu processo de emagrecimento. O segundo é a urgência, é a falta de paciência. Então você quer resolver em um dia um processo que vem de anos. Você não engordou da noite para o dia, né? Foram anos de desarranjo alimentar, de uma vida mais sedentária, mais desregulada, com escolhas ruins. Você levou anos para engordar, mas você quer os 3 dias do ovo, os 15 dias seca a barriga. Você quer resolver rápido um processo que, na verdade, levou anos para acontecer e você acha que tem que desfazer do dia para a noite. Isso acaba desanimando, porque você não vai vendo o resultado naquela mesma proporção. Então, por exemplo, imagina uma goteira que está pingando num balde. Para a gente emagrecer, cada quilo de gordura que se perde tem ali uma média de 7.000, você tem que gastar, né, 7.700 calorias, né? Então, um pouco mais de 7.000 calorias. Então, mesmo que você faça uma dieta, uma restrição calórica ali de 300 calorias, ou seja, todo dia você coma 300 calorias a menos do que você gasta, você vai levar, em média, uns 20, 21 dias para alcançar esse resultado. Ou seja, é aquela goteirazinha que fica enchendo o balde. Então, pinga uma gotinha, pinga outra gotinha, é um processo mais lento. E acaba que muitas pessoas não conseguem ver o resultado tão rápido, porque realmente, você vai vendo, um quilo de gordura para ser gasto leva esse tempo, né? Então, até esses 21 dias, você não vai vendo muito resultado. E aí, quando chegar ali nos 21, no 20º dia, sim, você já perdeu o seu quilo de gordura. Então, às vezes, a pessoa perde 100 gramas, perde 200 gramas numa semana e ela acha que isso não é nada. E acaba desistindo do processo de emagrecimento. Então, o segundo fator é essa urgência, essa falta de paciência no processo. Terceiro fator é colocar a culpa e a responsabilidade do seu ganho de peso nos outros.
Então, ai, a culpa é a pizza do final de semana, ai, eu não resisto ao chocolate, ai, se não fosse meu marido trazer essas coisas aqui para casa, eu conseguiria emagrecer. Ai, se não fosse essas festas de final de semana, esse tanto de festa de criança que eu tenho que ir, eu conseguiria emagrecer. Ou então, ah, poxa, meus amigos de trabalho toda sexta-feira me chamam para o happy hour. Se não fosse isso, eu conseguiria emagrecer. Você percebe na sua fala que você está sempre deslocando a culpa e com isso também deslocando a responsabilidade de quem pode resolver? Então a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do final de semana, a culpa é do amigo de trabalho, é do chocolate, é da pizza. Nunca é sua. Alguém pega a comida e enfia na sua boca forçadamente, sem você querer? Então o chocolate vai lá e pula na sua boca, a pizza vai lá e pula na sua boca? Não, né? A gente vive numa sociedade, então a responsabilidade é nossa. E isso também te dá o poder. Aí que você tem que ver, perceber o poder disso, que você tem o controle. É você que decide o que coloca na sua boca. Você pode sim ir nos eventos e aprender a aproveitar de uma melhor forma, curtindo as pessoas, a música, o papo, e não só focada na comida. Então, é sim atribuir a culpa, a responsabilidade e também a responsabilidade de resolver nos outros, tirando de si. Com isso, você esvazia o seu poder. A quarta causa são seus pensamentos e crenças. Então, mesmo antes de tentar algum processo, de tentar o processo de emagrecimento, ou quando você começa, você já começa pensando: ah, eu já tentei tantas vezes e não consegui, por que essa vez vai ser diferente? Ou então, ah, eu não resisto ao doce, eu não consigo. Olha como é que você já esvazia o seu poder, né, de controle, sua capacidade, você já tira a sua capacidade de emagrecimento, de resolução e de controle antes de começar. Então você retira o seu poder mesmo antes de tentar. Então, antes de tentar, você já desistiu. Então, a gente tem que mudar o foco com que a gente enxerga as coisas, né? Então, se você pensar, a dieta é ruim, para emagrecer eu vou ter que deixar de comer tudo que eu gosto, vou ter que parar de fazer tudo que eu gosto, vou ter que me matar na academia. Você já entra com uma visão ruim sobre o processo de emagrecimento. Agora não. Para e pensa, se você muda a sua postura, se você muda a sua fala, sabe? Se você muda o jeito com que você encara aquela situação, né? Você já chega ali assim, não. Agora eu vou para o meu processo de emagrecimento porque eu quero mais saúde, eu quero um melhor resultado, sabe? Eu quero mais autoestima, eu quero me sentir no poder, eu quero poder escolher minhas roupas e não ser escolhida. Eu quero fazer isso daqui porque isso vai me gerar prazer, porque isso é bom para a minha saúde, porque isso vai me fazer bem. Olha como é que você já encara aquele processo de uma maneira totalmente diferente. Então, as crenças são os óculos 3D pelos quais a gente vê o mundo. E ela se baseia nas nossas experiências, em tudo que a gente viveu. Então, se você passou a sua vida inteira começando e desistindo, ou então cresceu com as pessoas falando que você não era capaz, que você não conseguia, que você fazia tudo errado, quando você entra num processo, você já entra com essa moral meio baixa. Mas você não precisa mais ser assim. Você não é o que te aconteceu. Você pode ressignificar as coisas do seu passado e mudar o seu presente para que o seu futuro seja melhor. Então, se até agora você fez escolhas erradas, você não tinha conseguido antes, para, respira e fala, não, agora vai ser diferente, porque agora o meu pensamento é diferente. Agora eu estou encarando isso de um jeito diferente. Eu não vou para lá pensando que vai ser ruim, que vai ser penoso, vai ser dolorido. Não. Eu vou para lá encarando que sim, eu sou adulto, eu faço o que tem que ser feito. Se isso é para a minha saúde, se isso é para o meu benefício, ok, vamos lá. Vamos dar uma chance? Vamos tentar? Então, muda a visão, muda o seu pensamento diante das coisas. Né? E uma vez que a gente muda nosso pensamento, a gente muda nosso sentimento. E a gente consegue mudar os nossos comportamentos e as nossas ações. Um outro motivo que te leva a desistir é porque desistir é muito mais fácil do que persistir. Pensa só, nosso cérebro ele tem 3 premissas desde a época dos homens das cavernas. Né? Naquela época do homem caçador-coletor, enfim. Para a nossa sobrevivência, o nosso cérebro assumiu essas 3 premissas. E uma delas é poupar energia, ele quer fugir da dor e ele quer buscar o prazer. Então, naquela época, fazia total diferença você poupar energia. Você poupava energia para quê? Para caçar,
para coletar, para fugir do predador. Então, se você não fazia isso, não poupava sua energia, não deixava de fazer as outras coisas, quando você precisava dela, te faltava energia, você morria. Então, era uma questão de sobrevivência. Também, ele te tira da dor, né, e busca sempre o prazer. Então, vamos lá. Quando você vê um bolo de chocolate maravilhoso, daquele jeito que você ama, resistir a ele te dar prazer? Resistir a ele é uma dor para você? Já parou e pensou nisso? Então, o que a gente faz? Você acaba indo lá e comendo. Por quê? Seu cérebro também quer recompensas rápidas. Ele não pensa nas recompensas tardias. Ele quer o momento ali. Tanto que muita gente fuma. Por quê? Todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde, que pode levar a ter câncer de pulmão. Então, por que as pessoas fumam? Por quê? Ela diminui, né? ela resolve uma ansiedade daquele momento. Então, se ela está ansiosa, ela fuma e aquilo resolve aquele problema naquele momento. Só que as consequências são o quê? Tardias. Você vai ter um câncer de pulmão daqui a 5, 10, 20 anos. Então, seu cérebro não está preocupado com o que vai acontecer daqui a 20 anos. Ele conta histórias para você que te convencem a ter a recompensa imediata. Então, ele fala assim, não, amanhã a gente para de fumar. Não, semana que vem a gente para de fumar. Então, assim, agora você fuma só essezinho aqui, é o último. Então, ele conta histórias para você que garantam a ele que tenha recompensa imediata sem pensar nas consequências tardias. Né? Então, gente, o prazer imediato, consequências ruins. Agora, se você faz o que precisa ser feito naquele momento, traz para a consciência e pensa, peraí, isso aqui me faz bem realmente? Sabe, isso me aproxima da vida que eu quero ter? Isso vai me trazer uma consequência benéfica? Se você para e traz para o seu consciente, porque 95% das nossas escolhas são inconscientes. São os hábitos, né? São mecânicas, assim, papum, já fez. Seu cérebro faz sem nem te pedir autorização. Você vê, já fez. Então, se você traz para a sua consciência, pensa, opa, peraí, eu vou fazer isso aqui por quê? É um impulso, né? A gente tem o primeiro impulso de lá, de comer, de pegar o cigarro. Você peraí, isso vai me fazer bem ou vai fazer mal? Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? E você para e traz para a consciência, né? Traz para o seu cérebro que pensa, tira ele do cérebro emotivo, do cérebro que sente, traz para o cérebro que pensa, você vai parar e vai pensar, opa, minhas consequências tardias vão ser muito ruins. Você olha aquele bolo ali maravilhoso, mas você para e pensa, peraí, eu já estou acima do peso, já estou insatisfeita com o meu corpo. Se eu comer esse bolo aqui numa segunda-feira à noite, comer vários pedaços de bolo, isso vai me trazer uma consequência boa? Então você traz para o seu consciente. Agora, isso é totalmente diferente do seu poder de escolha. Então vamos lá, se você está num processo de emagrecimento, você está levando a sua vida toda saudável, mas aí você se programou, assim, sei lá, no sábado à noite vai ter uma festa e vai ter aquele bolo que eu gosto muito. Então, peraí, deixa eu fazer a minha semana aqui saudável, sabe, fazer boas escolhas. E aí, no final de semana, eu vou lá. Eu vou comer um pedaço de bolo. Eu não preciso comer o bolo inteiro. Até porque o gosto, a gente sente, é no primeiro pedaço. No segundo, você já está comendo por impulso. No terceiro, é por impulso. Então, o gosto mesmo, o gosto do segundo e do terceiro é igualzinho ao primeiro. Então, você vai lá e come com consciência, com congruência com a vida que você quer ter, porque você tem controle e porque você se planejou. É totalmente diferente de chegar numa segunda noite e falar, olhar o bolo e falar, eu não resisto a esse bolo. Ir lá e ceder. Porque aí você faz reforços negativos e fica se sentindo super culpada depois. Agora, já quando você se programou no final de semana, você foi lá e comeu um pedaço e ficou bem, você não cometeu excessos, você não caiu na tentação, mas comeu sim porque queria com consciência. Olha como é que isso traz um poder, uma responsabilidade. É totalmente diferente, traz o controle, né? Porque sim, a responsabilidade é sua, é você que escolhe o que você coloca na sua boca. Então pensa, você resistir àquele doce, você ter que ir na academia quando você não quer, você fazer essas coisas que a princípio não te dão prazer, são difíceis. Você pensa, eu vou ter que ir lá, tá pago. Isso traz um desconforto para o seu cérebro. Tudo que é novo para o cérebro é desconfortável. Mas uma vez que você mude os seus hábitos, que você faça aquilo uma vez, opa, eu consegui, olha que legal,
Olha, eu perdi 100 gramas. Então, vamos mais uma vez. Nossa, olha lá, eu resisti àquilo ali. Olha como é que eu sou poderosa. Olha como é que eu dei conta. Olha como é que eu fui na festa e não comi até ficar estufada. Olha como é que eu fui no rodízio de pizza, comi lá meus 2 pedaços e saí de lá bem. Isso vai dando reforços positivos para o seu cérebro, vai produzindo um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, que você produz também comendo esses alimentos. Então, você gera ele de uma forma diferente. Isso vai te dando estímulos. Olha, eu sou capaz. Olha, eu posso. Olha, eu consigo. Olha o resultado que eu tive. E aí vai te dando vontade de continuar. Mas isso é a longo prazo, né, gente? Lembra que eu falei da goteira? É uma gotinha que pinga, mais uma gotinha que pinga, mais uma gotinha que pinga. Só que com o tempo o balde enche. Então, o que te leva a desistir? São as consequências boas são a longo prazo. Só que lembra, você tem urgência, você não tem um foco claro no que você quer, você coloca a sua culpa e responsabilidade nos outros, né? Sua crença te leva a pensar que você não é capaz. Então, ou seja, desistir ali é o caminho mais fácil, porque você está lutando, né? Uma vez que você tenta e vai lutando contra aquilo, lutando contra aquilo, lutando contra aquilo, aquilo te consome uma energia. Lembra, seu cérebro quer poupar energia. Então, você desistir e falar... Ai, desistir. Ai, me dá logo esse bolo. É muito mais fácil do que você persistir e buscar aquela recompensa que não será imediata, mas que será tardia. Isso te leva a desistir na maioria dos casos. Uma outra coisa que pode te levar a desistir, um outro fator, é o seu diálogo interno. E o que seria esse diálogo interno? O diálogo interno são as imagens ou vozes que passam na sua cabeça ali quando você está quietinho. Seu cérebro nunca está 100% quieto, né? Então fica ali, vai lá, come, só um pouquinho. Então, já que eu comi um pedacinho, come mais. Então, come tudo. Você não sabe se você um dia vai sentir fome, então não deixa nada no prato, não. Então, você não consegue mesmo, não conseguiu até hoje. Então, essas vozes, né, que vêm na nossa mente... essas imagens que nos impulsionam para a comida, nos impulsionam para o exagero, é o nosso diálogo interno. Então, a gente tem que fazer um esforço para tirar esse diálogo interno e trocar por um diálogo interno positivo. E isso dá trabalho, isso no início é mais desafiador. Então, se você não tem a sua mente reprogramada, se você não sabe como lidar com esse diálogo interno, essas vozes acabam te impulsionando para o alimento. Impulsionando para aquilo que já é um hábito seu, né? Que é descontar na comida suas emoções. Mas nisso, a reprogramação é sensacional, porque ela possui ferramentas muito eficazes para tirar essas imagens, limpar essas imagens, silenciar essas vozes e melhorarem muito a sua relação com o alimento, com você mesmo e com os outros. Agora, o último fator que eu vou citar aqui hoje, porque eu poderia ficar aqui até amanhã citando fatores que te levam a desistir, mas é a comparação. Isso, é se comparar com os outros. Isso é muito cruel, porque às vezes você está no início do seu processo de emagrecimento, você se compara com quem? Com a blogueira fitness. Ah, não, porque olha o corpão dela, né? Olha como é que ela é, eu não sou assim. Aí você se olha para ela, ah, não, eu nunca vou ser assim. Porque você está na base da escada, ela já está lá no topo da escada, e você esquece que existem os degraus no meio do caminho. Então você não vai dar um pulo lá para cima, é um passinho de cada vez. Então é se comparar. E normalmente, quando nós nos comparamos, a gente não se compara com a pessoa que está pior, né? A gente se compara com quem? Com quem está já lá no topo do sucesso. Então, essa comparação é cruel, é desigual. A gente acaba comparando o quê? O nosso bastidor com o palco do outro, sem parar para pensar que aquela pessoa galgou esses degraus, né? Ela passou pelo processo já. Ela não nasceu assim. Então, quando a gente se compara, é uma comparação muito cruel. Ah, não, olha lá ela, eu nunca vou ser daquele jeito. Ou então até se comparar com pessoas que são diferentes de você. Ah, fulana tem muito mais facilidade de emagrecer do que eu. Olha esse ciclano, nossa, ele come todas as porcarias do mundo e ele não engorda. Então, assim, não adianta ficar comparando isso, porque fulano, beleza, ele pode comer as besteiras e não engordar, mas provavelmente ele se compara com você em algum outro sentido, que você tem alguma outra qualidade que é melhor do que a dele. Então, sim, se ele come e não engorda, isso é uma questão do metabolismo dele, é uma questão dele. Isso nunca vai ser você. Você tem o seu corpo, você tem o seu metabolismo, você tem a sua história, você tem as suas questões. E do mesmo jeito que você tem
pontos a fortalecer, você tem muitas qualidades que provavelmente o fulano, o ciclano não tem. Só que nessas horas de comparação, a gente acaba vendo só as coisas ruins, né? O que pesa a nosso desfavor. E não olha as coisas boas que a gente tem. Então, assim, é muito cruel essa comparação. Então, não se compare com os outros para nada, nem para o melhor, nem para pior. Se compare com você de ontem. Então, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Então, busque ser sempre 1% melhor do que foi no dia anterior. Então, beleza, se você não bebe água nenhuma e amanhã você já começou a beber um copo de água, olha que legal. Então, assim, daqui a 2, 3 dias, passa a beber 2 copos de água. Daqui a uma semana, bebe 1 litro de água, né? Você, se for devagarzinho nesse processo, lembra os degraus da escada, você já vai estar bebendo 1 litro d'água. E aí, quando você vê, você já vai estar atingindo a sua meta. Igual o exercício físico. Não dá para ir do 8 para 80. Senão você se lesiona, ou então acaba desistindo, porque você cansa daquele processo. Porque você quer ser uma pessoa que não é você naquele momento. Então, vamos lá. Se você não faz exercício nenhum, começa a subir seu apartamento, os degraus na escada, em vez de pegar o elevador. Ou então anda um pouco mais para alguma coisa, né? Passa no trabalho a andar mais do que pegar elevador. Começa a fazer uma caminhada, sei lá, 2 vezes na semana. Passa depois para 3 vezes na semana. E aí vai buscando alguma coisa que você goste, que te dê prazer, que de repente você consiga incluir sua família e seus amigos. Se eles não forem, tudo bem também, você não é grudado neles, você não nasceu grudado neles, é responsabilidade sua, é você que quer emagrecer. Mas se tiver um encorajamento ali, melhor. Então aí você vai, passa a fazer atividade física 3 vezes na semana, você pode aumentar a frequência, aumentar o peso, aumentar a carga, e assim você vai indo devagarzinho. Quando vê, você já está bem mais perto do topo da escada. Tá? Então, esses são os fatores que eu falei hoje para vocês. Lembre-se que sim, existem inúmeros, mas já começa a trabalhar nesses, né? Não se compara com os outros. Tenta entender o porquê que você quer emagrecer, o que está ali por trás, o seu propósito. Né? Assume para você a responsabilidade do seu processo. Não coloca a chave do seu emagrecimento no bolso do outro. Só você, porque é uma porta que só se abre por dentro. Então assuma sim a culpa, a responsabilidade, o poder, o controle da sua vida e do seu processo de emagrecimento. Vamos tentar controlar essas crenças, esses pensamentos, né? Trocar por pensamentos melhores, por crenças fortalecedoras. Então, em vez de falar eu consigo sim, eu sou capaz, eu sou forte, eu vou emagrecer. Dessa vez vai ser diferente. Sabe? Então, puxe para você crenças e pensamentos fortalecedores. Lembre que no início processo, toda vez que a gente muda crenças e muda hábitos, o processo é um pouco mais desafiador, ele requer mais trabalho, né? Você não nasceu daquele jeito, você aprendeu a andar. E aí quando você andou pela primeira vez, não era tão fácil, né? Mas aí você deu o primeiro passo, deu o segundo e foi ficando mais fácil até que você saiu correndo, começou a dançar, pula, enfim. Mas o primeiro passo que você deu não foi fácil como é hoje. Igual andar de bicicleta, aprender a dirigir. Então, tudo que a gente começa e que é novo, a gente tem que colocar uma certa energia. Mas uma vez que aquilo se torne um hábito, ele vai se tornando automático. Então, construa hábitos que trabalhem, que funcionem a seu favor. E caso você tenha mais dificuldade, busque ajuda. A reprogramação é sensacional para tirar essas imagens, esse diálogo interno que te impulsionam para a comida. Então, sim, se precisar, busque uma ajuda profissional. Tá bom? Então, um beijo e utilizem essas dicas, compartilhem essas dicas com pessoas que vocês acham que se favoreceriam delas, porque quem compartilha conhecimento, sabe? Se você compartilhar o conhecimento, o seu emagrecimento multiplica. Em vez de emagrecer 1 quilo, você vai emagrecer 5, 10. Né? Quem compartilha coisa boa, quem semeia coisa boa, colhe coisa boa. Tá bom, gente? Então é isso.